pessoal, professor Teodomiro aqui falando para mais uma aula, certo? O Enem se aproxima, certo? Estamos aí há poucos dias do Enem 2020, né? Que foi adiado para 2021. E algumas pessoas elas me pediram, já que eu dei uma parada na questão da publicação dos vídeos por conta de compromissos de faculdade, etc. Eu voltando agora no ano 2021, já vamos voltar com o pé direito, ajudando aí a galera que vai fazer o Enem, que precisa dessa técnica que praticamente 60 a 70% aí das questões do Enem dá para você dar uma encaixada, vamos dizer assim, para ser resolvida através da regra de 3. E neste primeiro vídeo a gente vai falar da regra de 3 simples, certo? Porque para que a gente precise falar da regra de 3 composta, a gente precisa estar dominando bem a regra de 3 simples. Então, para que todo mundo se dê bem na prova, vamos aprender aí, certo? Tem dois exemplinhos aí bem simples que a gente vai resolver aqui junto, certo? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, certo? Pelo direct aí do Instagram ou até mesmo pelos comentários do YouTube, certo? Então vamos lá. Bom, a definição, o que é que realmente é uma regra de 3? Chamamos de regra de 3 simples a comparação de duas grandezas proporcionais, relacionando dois valores de uma com dois valores na outra grandeza, sendo que em uma das grandezas um valor é desconhecido. Por isso que a gente chama de regra de 3, né? Ela justamente quando a gente fala de grandezas na matemática, a gente está falando de tudo aquilo que a gente pode medir, comparar e etc, certo? E a regra de 3, ela nada mais é do que uma proporção, certo? Lembrando aqui o que é uma proporção. Uma proporção, ela nada mais é do que uma igualdade de duas razões, certo? Então vamos lá. A regra de 3 simples, como é que a gente pode resolver ela? Primeiro passo, a gente precisa separar as grandezas na forma de tabela, certo, pessoal? Não obrigatoriamente que você vai desenhar lá uma tabela, mas organizar cada dado de cada grandeza, certo? Como se trata de regra de 3 simples, os valores correspondentes de cada grandeza devem ser colocada em uma coluna da tabela. Já já a gente vai ver aí um exemplo, certo? E segundo passo, identifique as grandezas, certo? Se elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. A gente também vai ver o que é isso, certo? As grandezas inversamente proporcionais são quando a gente diminui um valor em uma das grandezas e na outra aumenta proporcionalmente e vice-versa. Já nas grandezas diretamente proporcionais, ocorre o contrário das inversamente proporcionais. Quando aumentamos um valor de uma das grandezas, a outra grandeza aumenta proporcionalmente e vice-versa. Coloque uma seta no sentido contrário, isso é na hora da resolução, certo? Monte a proporção. Pega os valores de cada grandeza e monte uma proporção, ou seja, igualando as razões, certo? Quarto passo. Se for inversamente proporcional, inverta os valores em uma das razões. Esse passo só deve ser feito caso elas sejam inversamente proporcionais, certo? Quando as grandezas forem inversamente proporcionais, uma das razões, ou seja, um lado da proporção deve ser invertido. A gente vai ver isso na prática. Resolva o problema multiplicando de forma cruzada, ou seja, como a gente está falando, que eu já falei no início do vídeo, que a regra de 3 ela nada mais é do que uma proporção, e a gente sabe que para que seja uma proporção, tem que seguir a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos, ou seja, a igualdade de duas razões tem que ser mantida, certo? A multiplicaçãozinha ali em x, certo? Como assim, professor? Ó, se a gente tomar aqui uma proporção qualquer, a sobre b vai ser igual a c sobre d. Para que isso seja uma proporção, pessoal, tem que seguir a propriedade fundamental da proporção, que diz que
A vezes D é igual ao produto B vezes C, ou seja, o produto dos meios vai ser sempre igual ao produto dos extremos, certo? Tem que se seguir isso. Então vamos lá. Deixa eu só apagar isso aqui, porque vai vir com esse. Então, ó, multiplica a proporção em forma de x, de forma que o numerador, que aqui, se a gente está falando aqui de fração, né, mas como a gente está falando de proporção, era para mim ter corrigido isso, não é o numerador, né, mas sim um antecedente de uma razão, certo, da proporção, seja multiplicado pelo consequente, certo? Então, na razão, a gente tem sempre isso, a gente não fala numerador, nem muito menos denominador, certo? A gente fala antecedente e consequente, certo? O que era para ser o numerador é o antecedente, e o que era para ser o denominador de uma fração, né, na razão se torna o consequente, certo? Então, a tabela informa, certo, justamente uma questão genérica. Então, nós temos aqui uma grandeza A e também temos uma grandeza B. Então, ó, organizando os dados da grandeza A, nós temos o dado A1 e temos também o dado A2. Na grandeza B, da mesma forma, certo? Temos aqui o dado B índice 1 e também temos o dado B índice 2. Nessa tabela estamos vendo como separamos as grandezas. Cada grandeza tem dois valores e uma dessas grandezas é o valor desconhecido, ou seja, a nossa incógnita, certo? Por isso é regra de 3. O problema ele vai lhe dar ali três partes, né, do problema, ou seja, vai ter uma razão montada e outra com um termo, né? No caso vai ficar a incógnita, que no caso seria o quarto termo, né? Que a gente poderia até, se a gente for lembrar de proporção, da quarta proporcional, né? Seria um tipo. Então, dando continuidade, né? Como é que a gente pode identificar se é inversamente ou se é diretamente proporcional? Existem dois tipos de regra de 3, a diretamente e a inversamente, beleza. A diretamente proporcional são as grandezas, certo? Que quando a gente aumenta uma, a outra também aumenta proporcionalmente. E se a gente diminui, a outra também diminui, certo? Um exemplo, vamos supor que um padeiro faz 100 pães com 1 kg de farinha. Se o padeiro ele agora quer fazer 200 pães, quantos quilos de farinha ele vai precisar fazer? Pera aí, se ele estava fazendo 100 com 1 kg e ele dobrou a quantidade de pães que ele vai fabricar, obviamente, pelo meu conhecimento de mundo, eu já sei que eu também precisarei aumentar a minha quantidade de farinha. Ou seja, na medida que eu aumentei a minha quantidade de pães, eu também aumentei a minha quantidade de farinha. E vice-versa, se eu diminuísse, também iria diminuir a quantidade de farinha, certo? Inversamente proporcional. Temos grandezas inversamente proporcionais quando a gente aumenta uma, pessoal, e a outra diminui, ou se a gente diminui uma e a outra aumenta. Um exemplo, professor. Vamos supor que você vai de um trajeto da sua cidade, vou dizer aqui onde eu moro, de Guarabira, a cidade de João Pessoa. Vamos dizer que eu gasto 1h30. Eu vou a 100 km por hora, constante, é a velocidade média que eu vou ali. Se eu vou ali em 100 km por hora, a minha velocidade média, eu chego em 1h30. Se eu agora diminuo minha velocidade, o que é que vai acontecer com o meu tempo? O meu tempo ele tende a aumentar. Por quê? Porque agora eu diminui minha velocidade. E se eu aumentar minha velocidade? Ora, se você aumentar a sua velocidade, você chegará ao seu destino em menos tempo. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais, a velocidade e o tempo neste problema que eu coloquei, certo? Agora, quando a gente pegar uma regra de 3 diretamente proporcional, certo? Se as grandezas forem diretamente proporcionais, nós montamos a proporção da seguinte maneira, ó. A1, certo? Está para A2, assim como B1 está para B2. Basta lembrar daquela tabela, certo? Do inicinho ali do vídeo, certo? E aqui a gente segue daquela forma, multiplicando os meios pelos extremos, né? No caso aqui a gente multiplicaria
o A2 pelo B1 e o A1 pelo B2, certo? Se fosse diretamente proporcional, certo? E quando for inversamente proporcional? Se as grandezas forem inversamente proporcional, você vai montar dessa forma, ou seja, você vai inverter uma das grandezas, certo? Aqui no exemplo, eu inverti, certo, a grandeza A, nessa primeira parte, e aqui inverteu da grandeza B. Depois que inverter, certo, ó, pode olhar que aqui o B2 está na parte do antecedente e o B1 está na parte do consequente, certo? Da mesma forma aqui com a grandeza A. O A2 está no antecedente e o A1 passou a ser consequente. E aqui vale a propriedade fundamental do produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos. Ou seja, A1 vezes o B2 será igual ao A2 vezes o B2 e vice-versa, certo? Continuando, eita, tem que apagar aqui para conseguir ler. Então vamos lá, beleza. Como é inversamente proporcional, se a gente inverter uma das razões, depois nós calculamos da mesma forma, certo? Agora o exemplo, certo? Esse aqui é um exemplo de... Vamos ver se esse aqui é um exemplo de regra de 3 diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Lembrando que a regra de 3 simples. Considerando que em uma festa, cada 5 pessoas ocupam uma área de 2 metros quadrados. Qual era a quantidade de pessoas na festa, sabendo que a área do evento era de 800 metros quadrados? Primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é identificar quais são as grandezas do problema. Grandeza na matemática é tudo aquilo que a gente pode medir, comparar. Então, a primeira grandeza que a gente já consegue ver aqui são as grandezas pessoas. 5 pessoas. E qual é a outra grandeza, professor? É área. É a área que essas pessoas ocupam na festa, certo? Então agora a gente vai montar a tabelinha, certo? Organizar naquela forma de tabela. Então, ó, vamos colocar aqui pessoas, certo? Pessoas. Vamos fazer só uma separaçãozinha aqui bem simples. E aqui área. Certo? Bom, 5 pessoas ocupam o que, ó? 2 metros quadrados, certo? Como já está aqui em metro quadrado, a unidade está padrão, então não preciso fazer nenhum tipo de conversão. Tem que prestar atenção nisso, certo, pessoal? Tem muito dessas pegadinhas no Enem. Questões que são simples que você ali só precisava fazer uma conversão. Pode estar uma em metros quadrados e outra em metros cúbicos e você precisar fazer uma conversão, certo? Já aí qual a quantidade de pessoas, qual era a quantidade de pessoas? Então ele já está dizendo, ó, que pessoas é onde está a nossa incógnita, o nosso termo desconhecido. Sabendo que a área do evento era de 800 metros quadrados. 800. Agora vamos analisar se são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Preste aqui atenção comigo. Se você tem 5 pessoas estão ocupando 2 metros quadrados, se eu aumento essa minha área, vai caber mais ou menos pessoas? Obviamente que vai caber mais pessoas. Então, ó, se aqui, ó, eu estou aumentando, olha a setinha aqui, ó, aumentando, ó, eu aumentei, eu aumentei aqui, ó, a minha setinha está subindo. Eu aumentei a minha área, então eu também vou aumentar a minha quantidade de pessoas. Então a gente monta a proporção do jeitinho que está aqui, ó. Então, ó, 5 está para x, assim como 2 está para 800. Dá para simplificar aqui, professor? Dá sim. Por quanto? Por 2, né? Ó, simplificando por 2 vai ficar muito mais fácil.
Por quê? Porque a gente vai ficar com uma proporção equivalente, como, ó, 5 está para x, assim como 1 está para 400, não é isso? Ó, 2 dividido por 2, 1. 800 dividido por 2, 400. Produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos. Então, ó, x, 1 vezes x, x, será igual a 400 vezes 5. Quanto é 400 vezes 5, pessoal? Ora, 400 vezes 5, você poderia até montar aí uma continha, né? Mas a gente não precisa, basta a gente somar 5 vezes ou fazer a multiplicação normal. A gente vai chegar aí que é 2.000, certo? Então, x será igual a 2.000, o que? Metros quadrados, certo? 2.000 metros quadrados. Aliás, metros quadrados não, perdão. 2.000 pessoas, certo? Eu estava confundindo aqui, é pessoas, certo? 2.000 pessoas. Esse foi o primeiro exemplo, certo? Nosso x vale 2.000. No nosso segundo exemplo, nós agora temos uma questãozinha clássica de torneiras, certo? Se abrirmos 6 torneiras, sabe-se que enche um tanque com água em 22 minutos. Agora, abrindo 4 torneiras apenas, qual é o tempo que leva para o tanque ficar cheio? Bom, novamente a gente vai precisar identificar quais são as grandezas, certo? Quais são as grandezas que estão aqui. Então, já de cara a gente vê que é torneira, certo? E o que? Tempo, certo? Não fala aqui de um tanque, 2 tanques. Fala aqui qual é a coisa aqui que muda. Diminui a quantidade de torneira e pergunta qual é o tempo que vai levar para que esse tanque fique cheio. Ou seja, nós temos torneira, e temos tempo, certo? Então, ó, com 6 torneiras, ó, sabe-se que enche um tanque com água em 22 minutos. Agora, com 4 torneiras, quanto tempo vai levar para encher esse tanque? Agora a gente vai analisar se são diretamente proporcional ou são inversamente proporcional. Ora, se eu tinha 6 torneiras enchendo um tanque, gastei 22 minutos, eu diminuo a minha quantidade de torneiras, vou encher o mesmo tanque. Eu vou levar mais ou vou levar menos tempo? Ó, eu diminuí a minha torneira, a setinha desceu. O que é que tende aqui a acontecer? Aumentar o meu tempo. Ou seja, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então o que é que eu faço? Eu poderia muito bem inverter aqui, né, do jeito que eu falei, né? Inverte a razão, sendo que você inverter a razão para multiplicar cruzado é a mesma coisa que você fazer isso aqui, pessoal. Olha só o macete. É a mesma coisa que você multiplicar direto assim, ó. O de baixo com o de baixo e o de cima com o de cima. Ou seja, 4 vezes x, 4x, será igual a 6 vezes 22. Olha só o macete que eu dou para que vocês façam multiplicações usando o algoritmo, pessoal. Ó, se 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 20 é 120. 6 vezes 2 é 12. 120 mais 12 dá 132. Agora, ó, o 4 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Então, ó, 132 dividido por 4. Quanto é isso aqui? X igual a 132 dividido por 4, 33, né? X igual a
33. 33 o que? Minutos, certo? Que é o tempo que vai levar aqui para ficar cheio. Se em uma questão do Enem, professor, desse, sei lá, 62, 64, ora, você teria que prestar atenção que a unidade de medida que está aqui é o minuto. Então, você precisaria fazer a conversão, que lá no Enem não vai estar 64 minutos, vai estar 1 hora e 4 minutos, certo, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode falar comigo aqui na descrição do vídeo. No YouTube vai estar o Instagram, meu Instagram profissional, que vocês podem estar aí mandando as suas dúvidas, que assim que possível eu estarei aí sanando-as, certo? Então valeu e até a próxima aula, que será sobre regra de 3 composta.